Vitor, olha que obra de arte legal. É, bem legal. Vamos dar uma corridinha nesse museu? Correr não, que eu falo. Correr significa andar. Porque se demorar a gente não vê tudo no museu e o museu fecha. Isso, amiga, vamos. Olha! Não! Cadê vocês? Ei, onde todo mundo foi? Cadê Márcia? Cadê Eric? Aline, estamos no museu, só que a gente se perdeu. Eu não sei aonde estão todos. Aline! E aí? Tudo bem? Estamos aqui no museu. Que espaço é esse? Então, vamos ver direitinho que espaço é esse? Fauvismo! Olha, eu já vi essa obra. Que artista é esse, Aline? Esse artista é Matisse. E essa obra se chama A Dança. Tem outros artistas também. Otto Fritz. Acho que é isso que chama. Se eu não tiver falado certo, né? Paciência, eu não sei direito. Vamos procurar os nossos amigos e ver os outros espaços. Vamos, amigo. Eric, nós entramos no outro espaço. Olha, cada obra de arte linda, Eric. Aqui é o espaço de quê? Amiga, Não sei. cubismo. Ali, ó, trabalho de Pablo Picasso. É o trabalho de Beck aqui. Eu gosto de Pablo Picasso. Nossa, que legal. Vamos dar mais uma volta? Amiga, cadê o pessoal? Não sei. Eles vão gritar porque o homem do museu disse que não podia gritar. E daqui a pouco ele bota a gente pra fora. Tá bom. Pode comer pipoca aqui? Não, né? Já viu comer pipoca dentro de teatro? Dentro de museu? Não, né? Tá maluco? Bora! Bora. Teles! Cadê você? Teles! Ei, tô aqui. Eu tinha a impressão que eu tinha visto o professor Eric em algum lugar. Que chato, hein? Poxa! Ai, três chato. Ai. Que espaço será esse que eu tô? Pelo visto, esse espaço daqui é... arte pop, popular. Acho que não é tudo isso não. Arte pop. Tem dois artistas legais. Andy. Olha a obra de Andy. Que legal. Que obra bonita, amigo. E Richard Hamilton. Quase eu falei errado. Não tem problema não. Olha que legal. Vamos dar mais uma andadazinha bem rápida pra ver se a gente acha ele, que depois eu quero comer. A gente vai ali vir na lanchonete, tem carta, salgadinho. Legal. Vamos? Vamos. Amigo, olha esse outro espaço. Cadê você? Ô, amiga, eu fui rapidinho ali no banheiro. Que espaço é esse? Surrealismo. Gosto, viu? Menino, é legal. Na época não existia computador e as pessoas faziam cada trabalho. Ai, eu gosto muito dele. Ele tem até perfume. Como é o nome dele? O nome dele é Salvador Dalí. Tinha do Salvador Dalí. Tcharam. Eu adoro o Salvador Dalí. Ai, esse trabalho dele dos relógios. Salvador Dalí não é um perfume? Não, foi baseado nele.
perfume dele, tem o desenho dele, tem o surrealismo. Surreal. Ah, legal, amiga. A gente vai pra lá ou vai pra cá? Você vai de onde? No banheiro. Então, a gente vai de lá, ó, de lá. Que a gente assistiu e viu as obras de lá, a gente tem que ir pra cá. Daqui a pouco a gente acha a Aline. A Aline é comelona, é editora, come. Deve estar na lanchonete. Então depois a gente passa na lanchonete, amiga. Vamos. Olha, amiga. A gente tá num lugar legal. Eu conheço essa artista. A gente tá no espaço da arte moderna. Arte moderna, eu gosto muito. Tem um artista muito legal que eu gosto. Tarsila, olha essa obra daqui. Os Operários. Bem legal. Tem também uma artista muito boa. Ah, eu sei também. Eu lembro da escola que eu estudei. Tinha Anitta Malfatti, isso? Isso, meu amigo, Anitta Malfatti. Olha a obra dela aqui, ó. Que legal. Olha as obras dela aqui. Que linda essas obras aqui. Olha, essas obras são lindas. Amigo, eu tô com fome. Eu também tô com fome, amiga. Muita fome. Eu tô com muita fome também. Então, vamos lá na lanchonete? Vamos, vai que a gente conhece ou encontra alguém por lá, né? Vamos! Ei! Grita! A gente tá no museu, não pode gritar. Tome vergonha. Olha! Arte abstrata. Eu adoro arte abstrata, é a arte que eu mais gosto de fazer. Amiga, o que é arte abstrata? Amiga, arte abstrata é a forma de arte que não representa objetos da realidade concreta. Exemplo, a gente tem obras de arte que desenham a pessoa certinha, que desenham o jarro, o carro, a árvore. A arte abstrata não tem isso. A gente desenha a superfície do jeito que a gente sente, do que a gente acha, usando as cores que a gente quer. Só que a gente vai falar de arte abstrata geométrica. Geométrica? Porque usa forma geométrica? Isso! Então, a arte abstrata geométrica ela é um pouquinho mais racional e exige uma reflexão. Por quê? Porque a gente usa as formas geométricas pensando para ficar mais harmônicas. Imagine jogar um quadrado ali, um retângulo ali, um círculo ali. Não dá, né? E tem que pensar ainda nas cores que a gente pode usar. E quais são os artistas que representam a arte abstrata geométrica? Eu gosto muito de Kandinsky, Mondrian, Paul Klee. Eles são bem legais, tá? Melhor também, ele é abstracionista, só que ele não é da vertente geométrica, tá bom? Então a gente vai andar um pouquinho. Tive uma ideia. Que tal a gente passar uma atividade pros meninos? Uma atividade usando formas geométricas? Legal. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vão assistir o vídeo da atividade e vão usar as formas geométricas. Na verdade, formas ou uma só? Vamos simplificar? Uma forma só. Círculos. Todo mundo tem garrafa em casa, fita crepe, durex, xícara, copo, tudo com formas circulares e de vários tamanhos, tá bom? A gente vai explicar certinho no vídeo das atividades. E tá acabando O que, amiga? o passeio no museu. Ai, que triste. Então, a gente tem que achar nossos amigos. Cadê? Teles, Aline. Então, vamos lá na lanchonete. Com certeza a Aline tá lá. Eu também tô com fome. Fecha a barriga, Eric. A minha barriga? Eu nem gosto de comer. Aonde que você não gosta, professor Eric? Duvido. Vamos lá na lanchonete. Beijo, galera. Boa atividade. Espero que vocês tenham gostado da aula. Galera, não esqueçam de seguir, dar uma curtidinha lá no YouTube, no seu canal de artes visuais. Tá, beijo. Bora. Tchau.
salgadinho gostoso. Moça, eu quero um refrigerante. E eu quero um hambúrguer. Eu quero salgadinho também, eu quero a coxinha. Olha, Aliás, sabia que vocês estavam aqui. Vamos lanchar. Vocês sabiam que eu estava aqui? Por quê? Nem gosto de comer. Aonde que você não gosta de comer? Igual o professor Eric. Toma uma comidinha. Então, vamos calar a boca e vamos comer. Bora, Márcia, comer? Mas eu quero só água. Tô com sede, falei muito. Eu também. Eu quero só um lanchinho. Eu quero 3 coxinhas. Um super milkshake. E 2 quibe. Tudo isso, amigo. Como um pouquinho igual a Aline. Beijos. Beijo. Até a próxima aula. E faça uma atividade, viu?